Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre comprimento de arco e isso aqui é baseado em material da seção 8.1 do livro do Stuart. Então, o problema que a gente vai abordar na aula de hoje é como podemos medir o comprimento de uma curva. Então, um físico ia achar esse problema muito fácil. O que ele faz? Ele pega um fio de barbante, ele estende o barbante ao longo da curva, depois ele estica o barbante e mede. Então vamos reformular nosso problema. Como é que a gente faz para calcular o comprimento de uma curva dada a equação da curva? Sem barbante, sem nada. Apenas com ferramentas teóricas, com ferramentas matemáticas. Vamos começar com o caso de um segmento de reta, ou seja, minha curva é um segmento de reta e tem uma equação y igual a ax mais b, e eu estou interessado em medir o comprimento dessa curva, que é um segmento de reta, para x entre x0 e x1. Muito bem. Então, como é que eu faço para calcular esse comprimento? Bom, eu observo que esse segmento de reta é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Triângulo retângulo que tem catetos x1 menos x0 e y1 menos y0, onde o y0 é o ax0 mais b e o y1 é o ax1 mais b, ou seja, é exatamente a expressão ax mais b avaliada em x1 e avaliada em x0, avaliada em x1 e avaliada em x0. Então, pelo teorema de Pitágoras, o comprimento desse segmento ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, L é a raiz quadrada de x1 menos x0 ao quadrado mais y1 menos y0 ao quadrado. É interessante reescrever essa expressão para L, que é a raiz de x1 menos x0 ao quadrado mais y1 menos y0 ao quadrado, como a raiz de 1 mais y1 menos y0 sobre x1 menos x0, tudo isso ao quadrado, vezes o valor absoluto de x1 menos x0. Em outras palavras, colocar x1 menos x0 em evidência dentro do radicando e depois extrair a raiz do x1 menos x0 ao quadrado como sendo o módulo de x1 menos x0. Ou seja, uma terceira maneira de reescrever isso é como a raiz de 1 mais diferença de ordenadas dividida pela diferença de abscissas ao quadrado vezes ΔX, vezes a diferença de abscissas. Vamos agora estender as contas que a gente fez para o caso de um segmento de reta e para o caso de uma curva poligonal. Então, a gente vai supor que a nossa curva agora é poligonal, ou seja, é uma união de vários segmentos de reta. E aí eu quero saber, conhecendo a equação de cada um desses segmentos de reta, que corresponde a conhecer a equação da curva, eu quero saber se eu sei calcular o comprimento dessa curva. E isso é muito fácil, porque é só a gente calcular o comprimento isolado de cada um desses segmentos de reta e depois somar tudo. É isso que daria se a gente estendesse o famigerado barbante ao longo dessa curva e depois esticasse. Cada um desses segmentos de reta, LI, corresponde a alguma reta y igual a um CXI mais DI, tá, com coeficientes angulares CI e com y-intercepto DI. Tá? Então, eu descrevo isso como um YI, e aí o comprimento dessa curva é a raiz quadrada de 1 mais ΔYI sobre ΔX ao quadrado ΔX, pelo que a gente viu no slide anterior. Tá? Então, o comprimento total da minha curva é o somatório. Lembra da notação do somatório? Eu vou substituindo os índices e aí escrevendo os termos para cada índice e depois eu somo tudo no final. Então, é o somatório para ir de 1 até 9, no caso da curva que eu desenhei, ela tem 9 segmentos de reta, da raiz de 1 mais ΔYI sobre ΔXI ao quadrado vezes ΔXI. Bem, a gente vai assumir no que segue que o ΔX é sempre constante, ou seja, que meu intervalo AB
é dividido em n pedaços iguais e em cada um desses pedaços tem um segmento de reta. Vamos considerar agora o caso geral. A curva é gráfico de uma função y igual a f de x, contínua, bonitinha, bem comportada, para x entre a e b. Então, é como tem no desenho aqui, essa curva em vermelho. Como é que você faz para calcular, dada a equação, dado f de x, como é que você faz para calcular o comprimento dessa curva? Bom, a ideia, como sempre, vai ser por aproximação. A gente vai aproximar nossa curva por uma curva poligonal. Tá? Então, eu vou dividir o meu intervalo AB em n pedaços iguais. Cada um dos pedaços tem comprimento ΔX, que é o xi mais 1 menos o xi. Tá? E aí, quem é que vai ser o comprimento do segmento de reta que vai de xi, f de xi, até xi mais 1, f de xi mais 1. Esse comprimento vai ser a raiz de 1 mais ΔY sobre ΔX ao quadrado vezes ΔX. A gente já viu isso. E aí, o comprimento da aproximação, da curva poligonal aproximação, é a soma para ir de 1 até n de cada um desses segmentos de reta. Cada um dos comprimentos desses segmentos de reta. Bem, nossa ideia é mandar n para infinito. Eu quero fazer uma aproximação cada vez mais refinada. Então, o que acontece quando ele vai para infinito? Primeiro, o tamanho do subintervalinho tende a zero, porque eu tenho cada vez mais pontos que eu estou colocando no intervalo fixo AB, né? E o tamanho de cada subintervalinho tem que estar tendendo a zero. O que está acontecendo com esse termo ΔY sobre ΔX? Bom, veja, o ΔYi é a diferença de ordenadas, é o f do xi mais 1 menos o f de xi. E o ΔX é o xi mais 1 sobre menos xi. Então, ΔYi sobre ΔX é um quociente de diferenças. Um quociente de diferenças em que o denominador está tendendo a zero. Nós já sabemos que isso tende para a derivada da função f no ponto xi. Então, à medida que o ΔX tende a zero, que ele tende a infinito, você tem ΔX tendendo a zero e a diferença, o quociente das diferenças tende para o valor da derivada. Então, a soma de i de 1 até n da raiz de 1 mais ΔY sobre ΔX ao quadrado vezes ΔX vai tender para uma integral que vai ter como integrando a raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Definição. O comprimento da curva que é gráfico da função y igual a f de x para x entre a e b é dado pela seguinte expressão. L é a integral de a até b da raiz quadrada de 1 mais f' de x tudo ao quadrado dx. E eu posso lembrar disso, para eu lembrar mnemonicamente de onde isso veio, eu posso reescrever isso como a integral de a até b da raiz de 1 mais dy dx quadrado dx. Então, isso aqui tem a vantagem, essa notação dy dx tem a vantagem que ela me reporta a todo o processo de aproximação por curvas poligonais. Então, eu posso pensar nisso, nesse raiz de 1 mais dy dx quadrado dx, como uma espécie de decomprimento, ou seja, um comprimento infinitesimal, da mesma maneira que a gente estava pensando em d área, em d volume, no volume infinitesimal ou na área infinitesimal. E eu posso reescrever isso formalmente, ou seja, a gente vai fingir que a gente pode fazer essas contas como a raiz de dx quadrado mais dy quadrado. E aí fica mais claro ainda de onde é que veio toda essa história. Então, se vocês esquecerem da fórmula num dia de prova, vocês podem lembrar. Isso aqui vai lembrar vocês mnemonicamente de onde veio essa fórmula. Raiz de dx quadrado mais dy quadrado, e depois é só uma questão de fazer operações formais
e aí depois lembrar que você precisa no final integrar, porque precisa somar uma quantidade infinita de termos infinitesimais ou infinitamente pequenos. Bem, pode ser interessante descobrir como que o comprimento de uma curva, a partir de um ponto fixado, se comporta, como é que ele varia, como é que ele aumenta, como é que ele diminui. Pode ser interessante a gente manter um visual aqui no que está acontecendo com o comprimento de uma curva à medida que você anda em cima da curva. Então, para isso, a gente introduz a função comprimento de arco, que tem uma notação própria padrão, que é S igual a S de x. Então, essa função ela é definida como sendo o comprimento de uma curva de um ponto fixado A, f de A, um ponto sobre a curva, até o ponto x, f de x. Aí eu mantenho o A, f de A fixo e eu vou variando x e vou tentando entender como é que é o comprimento da curva, como é que isso varia com o x. Então, no caso, vai ser a integral de A até x da raiz de 1 mais f' de t quadrado dt. Isso é a função comprimento de arco. Isso aqui acaba sendo útil em várias situações e vocês vão ver mais dessa função comprimento de arco no cálculo 2. O cálculo 2 é que ela aparece assim de uma maneira um pouco mais importante. Tá bom? Muito bem, gente. Então, exemplos e exercícios sobre o comprimento de arco, sobre a definição de comprimento de arco, cálculo de alguns comprimentos de arco famosos, tá? E mais detalhes sobre a função comprimento de arco na segunda parte da aula, que é a parte síncrona. Essa é a última aula do PLE, é a última aula de cálculo 1. Então, eu desejo para vocês boa sorte aí, quem for fazer prova final ou prova de segunda chamada, e sucesso aqui nessa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado da disciplina de cálculo 1. Tchau, tchau.